Olá, cursistas! Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Eu sou a professora Rosimeire e vou estar com vocês na disciplina de Desenvolvimento Pessoal e Interpessoal. Esta disciplina está dividida em 2 módulos, cada módulo com 4 unidades de aprendizagem. O objetivo desta disciplina é desenvolver competências pessoais e relacionais de modo construtivo e integrado, que permitam aos alunos uma melhor adaptação a nível acadêmico e um melhor desempenho pessoal e profissional. O objetivo da videoaula desta terceira semana é que vocês conheçam as etapas para o desenvolvimento de um plano de carreiras, que vocês entendam as características fundamentais de um profissional, tanto para conseguir uma vantagem no mercado de trabalho, quanto para manter-se nele. E, por fim, fazer uma reflexão sobre os conhecimentos, as habilidades e as atitudes exigidas no mercado de trabalho. Para tanto, iremos trabalhar nesta terceira semana com plano de carreiras, empregabilidade e mercado de trabalho. Você já parou para pensar, ao longo desses anos que você vem estudando, principalmente para a formação do seu conhecimento, das suas habilidades e das suas atitudes, se estas são o suficiente para que você ingresse no mercado de trabalho? Já parou para pensar o quão é importante você organizar a sua vida para galgar novas oportunidades? Assim como buscar novos experimentos, novas experiências? Então, é nesta perspectiva que este conteúdo, plano de carreira, irá trabalhar com vocês, fazer com que você perceba o quão é importante planejar o seu crescimento pessoal, assim como o seu crescimento profissional. Aqui, então, nós iremos trabalhar um pouquinho a respeito de cada um desses aspectos. Na videoaula da segunda semana, nós podemos perceber que sempre que algo que nós tentamos saber ou tentamos organizar, sempre a nossa percepção, ela nos ajuda e serve como um quadro de referência. Um esquema de classificação já pré-estabelecido, por exemplo, é uma forma de resgatarmos essa referência na nossa memória. Na aula também da segunda semana, nós podemos perceber que um pouco mais a respeito do processo perceptivo. Então, conseguimos perceber que às vezes nós, dependendo do contexto em que nós estamos inseridos, alguns sinais nós conseguimos perceber a respeito disso. E isso diz respeito à maneira como interpretamos as informações que vêm do meio. Existem diversos fatores externos e internos que influenciam o que cada pessoa vê e ouve, principalmente no mundo que nos cerca. Interessante, não é mesmo? No ambiente corporativo, as diferenças de percepção influenciam a execução de modelos de gestão, de estilo de liderança, de relações interpessoais. Todos esses aspectos, querendo ou não, acabam influenciando também o desempenho no cargo ou função que nós assumimos. E qual a solução para minimizar essa influência? Podemos ter uma respostazinha já de pronta mão ou de prontidão, que é o nosso autoconhecimento. É conhecer-nos primeiro para depois entendermos todo o processo em que nós estamos inseridos. Então, a partir de agora, nós iremos falar sobre esse autoconhecimento e de que forma ele pode influenciar a nossa organização no plano de carreiras. Já pensando nesse termo, plano de carreiras, vamos tentar aqui fazer algumas indagações. Pensem aí e me respondam, nem que seja mentalmente. Você já fez um plano de carreira? Conhece esse procedimento? Você
conhece os benefícios de empenhar-se na elaboração de um plano de carreiras? Então, plano de carreira é o que você já vem desenvolvendo como perspectiva daquilo que quer fazer para buscar sua progressão, seja pessoal, ou seja, individual ou profissional. Mas nós vamos falar um pouquinho a respeito deste plano de carreira no decorrer desta videoaula. Então, vamos imaginar. Você já parou para pensar como estará a sua vida profissional daqui 5, 10, 30 anos? Se sim, então você já deu seu primeiro passo para a criação de um plano de carreira. Se não, está na hora de começar a pensar. Existem 2 tipos de plano de carreira. Aquele que você desenvolve para si mesmo e o que você desenvolve para oferecer a empresas, para fazer parte ali do seu quadro de profissionais. Enquanto que o segundo está cada vez mais raro, o primeiro vem se tornando essencial para a sua vida profissional de sucesso. Vamos pensar então a respeito disso? Bem, primeiro vamos tentar entender o que vem a ser nesse plano de carreira, antes de tentarmos imaginar de que forma podemos desenvolvê-lo. Bem, plano de carreira nada mais é do que um conjunto de caminhos e metas bem definidos que servem como um guia de crescimento profissional. Nos últimos anos, o plano de carreira vem deixando de ser apenas um benefício oferecido pela empresa e passou a ser um plano individual, no qual cada um traça seus próprios objetivos, cada um almeja de que forma quer conseguir atingi-los. Então faz mais sentido, afinal, em todo mundo, seguir a sua trajetória ou seguir uma mesma trajetória profissional, passando pelas mesmas etapas. Não faz sentido, não é verdade? Por isso, hoje o plano de carreira, ele pode ter propósitos diferentes. Cada pessoa, ao desenvolver, ou cada pessoa, ao almejar o seu plano de carreira, pensa de forma diferente. E dentre as formas de pensar para o desenvolvimento do plano de carreira, hoje nós temos inúmeras, diversas situações em que nós podemos pensar e de que forma podemos planejar esse plano de carreira. Podemos pensar, por exemplo, em desenvolver um plano de carreira para uma promoção de cargo, para um aumento de salário, um aumento de responsabilidade, transferência de empresa, aquisição de novos conhecimentos e habilidades, experiências lá no exterior, melhorar a nossa vida. Seja qual for o seu objetivo, fazer acontecer o seu plano de carreira não é difícil, mas vai exigir muita dedicação, capacidade de se comunicar e de se planejar. E, é claro, de concretizar aquilo que se planejou. Então, como nós podemos observar, frisando, o plano de carreira nada mais é do que um conjunto de caminhos e metas bem definidas, que servem como um guia de crescimento profissional. É como se eu estivesse traçando os meus passos para chegar aonde eu quero. Este plano de carreira, ele também é conhecido como marketing pessoal, porque eu preciso, dentro deste aspecto, falar o que eu gosto, demonstrar para os outros, não só para mim, aquilo que é de melhor ou que eu tenho de melhor como característica pessoal e profissional. Então, para eu falar de plano de carreira, eu tenho que fazer o meu marketing pessoal, eu tenho que divulgar
a minha imagem, eu tenho que divulgar as melhores coisas, os melhores aspectos dentro do meu aprendizado, dentro do meu crescimento e dentro do meu conhecimento. Assim eu consigo então iniciar esse processo, né, de desenvolvimento do plano de carreira. Então, como eu havia falado, né, qual é esse propósito do plano de carreira? Para que esse plano de carreira serve? Ele serve para inúmeras situações. Situações em que às vezes eu posso estar vislumbrando, como você aí pode estar vislumbrando também. Só que a situação que eu vislumbro é diferente da situação que você vislumbra. Então, ele pode servir, como eu falei, no meu caso, para uma promoção de cargo e no seu caso pode ser, por exemplo, para um aumento de salário. Então, o plano de carreira é algo individual, é algo que eu faço de acordo com o que eu quero, de acordo com os meus propósitos. E para isso, eu preciso, como nós vimos na aula anterior, me autoconhecer. Eu preciso me conhecer primeiro, para saber o que é que eu vou propor para quem eu for apresentar o meu plano de carreiras. Bem, e para isso, o primeiro passo que eu devo desenvolver neste processo de desenvolvimento do plano de carreiras é estabelecer metas. Sem metas, eu não vou conseguir trabalhar para chegar em lugar nenhum. Então, a meta, ela é importantíssima nesse processo. Digamos que você acabou de entrar em uma boa empresa e tem interesse em crescer nessa empresa profissionalmente, principalmente dentro da área que você mais domina. Seu desejo é um dia se tornar o diretor desta organização ou de qualquer outro ramo dentro dessa organização. E uma meta bastante ansiosa, não é verdade? Não é uma meta bastante ansiosa? Você, como um indivíduo, né, como um funcionário dentro da empresa, vê esta empresa como uma oportunidade de crescimento profissional, e então você deseja isso. E sabendo-se que para chegar até o cargo de diretor, você vai ter que trabalhar muito, vai ter que galgar, buscar muito conhecimento, muita habilidade e muita atitude. Sabendo que a posição de direção é difícil de atingir, o que provavelmente levará muitos anos até você ter experiência para um cargo desse, a saída é dar o primeiro passo, traçando aí então umas metas reais. E para traçar essas metas reais, você precisa responder algumas indagações. Como, por exemplo, qual cargo deseja ocupar daqui a 5, 10, 30 anos? Seja realista. Trace metas palpáveis. Qual salário deseja receber? Daqui a 7, 8, 10 anos, você acha que pode chegar a gerente? Que tipo de conhecimento será necessário adquirir durante esse tempo para assumir esse cargo tão almejado, esse cargo que você está sonhando? Para chegar ao sonho do cargo ou da direção que você quer, o que é necessário? Já parou para pensar quanto tempo até chegar ao cargo de direção? Que outras habilidades você precisa dominar para isso? Lembre-se que a meta é um plano estruturado, desenhado, né, a partir de componentes reais do nosso dia a dia. Então, ter como meta ser diretor de uma empresa é bem diferente do que sonhar com esse cargo. O sonho nós podemos mudar no meio do caminho, nós podemos nos perder no meio do caminho, mas as metas não. As metas nós trabalhamos para justamente conseguirmos atingi-la naquele período em que nós estamos planejando. E para isso precisamos tê-la bem definida. De acordo com Lucas Ogden, gerente da Page Personnel, uma das maiores agências de recrutamento profissional do mundo,
o ideal é estabelecer metas de curto, médio e longo prazo e trabalhar cada uma delas de trás para frente e imaginando de que forma você pode desenvolvê-las para atingir aquilo que você está almejando. Desde que damos início à nossa carreira profissional, estabelecemos objetivos e metas, não é verdade? Que resultarão em nosso sucesso corporativo. Atuar em uma área que nos proporcione crescimento e aprendizado, ter motivação, ganhar bem e exercer nossa criatividade são fatores que estão entre as ambições dos mais diversos tipos de profissionais, não só no Brasil, mas ao redor do mundo e de todo o contexto em que nós estamos inseridos. Então, na hora de escolher um novo lugar para trabalhar, nós procuramos locais que possamos fazer com que aquelas nossas expectativas elas sejam atingidas, não é verdade? Justamente fazer com que essas expectativas proporcionem um crescimento contínuo. Além disso, nós também procuramos aquelas empresas que nos forneça oportunidade de crescimento, de podermos desenvolver a nossa carreira neste ambiente. Então, o plano de carreira, ele funciona como um guia que contribuirá, não é, para a ascensão profissional. Então, se eu quero galgar novos horizontes dentro dessa empresa ou fora dela, então o necessário e o ideal é justamente eu desenvolver um plano de carreira visando justamente esses meus aspectos. Então, é importante destacar que o plano de carreira, ele é algo que podemos começar a imaginar de que forma nós vamos desenvolver de forma profissional. E ele pode ser elaborado tanto entre funcionários, no mesmo ambiente de trabalho, ele pode ser desenvolvido tanto pela empresa ou quanto pelo próprio colaborador. Então, quando ele é desenvolvido para o próprio colaborador, é aquele plano individual, onde eu sei o que eu quero e onde eu quero chegar. Então, ao traçar esse plano, o colaborador ele precisa ter algumas informações que apontem, né, com clareza qual a situação profissional em que ele se encontra. A partir daí é que ele será capaz, né, de traçar e de identificar, né, quais são os seus objetivos pessoais e profissionais. Além disso, ele também consegue definir, dentre os objetivos pessoais, quais passos serão necessários para ele atingir esse desenvolvimento na carreira e formar ali a sua plena e satisfatória profissão. Então, com base nessas informações e com as metas profissionais definidas, o colaborador ele saberá exatamente qual caminho trilhar e o que deverá fazer para alcançar esses objetivos. Porque sem planejamento de carreira, você vai ser um mero ator secundário no projeto de qualquer outro. Mas não basta fazer um plano. Além disso, é necessário mantê-lo sempre atualizado, não perdendo aí a sua validade. Se você fez o plano, traçou metas, você tem que trabalhar para que elas sejam atingidas. Porque se você não fizer isso, o mundo ele está em constante evolução. Hoje, o perfil profissional, ele é um. Amanhã ele pode ser outro, exigido pelo mercado. Então, é esta constância de alterações, de mudanças que nós temos no nosso dia a dia para a formação do nosso conhecimento, pode alterar significativamente. Exemplo disso, como nós vamos ver, é a Covid, não é verdade? Aquilo que antes era exigido como um perfil profissional, em meio a essa pandemia, nos foi exigido outras habilidades, outros conhecimentos, outras atitudes. Neste aspecto, por exemplo, nós temos o desenvolvimento da tecnologia. Hoje o profissional ele tem que dominar a tecnologia. Ele tem que saber, dentro deste processo, utilizar da inteligência emocional. Existem outros perfis que, a partir de agora, serão exigidos
pontualmente se ele quiser inserir, se ele quiser ingressar no mercado de trabalho e fazer com que este mercado traga benefícios vantajosos, benefícios favoráveis para o seu crescimento pessoal e para o seu crescimento profissional. Então, sabendo que hoje o mercado de trabalho ele está exigindo outro tipo de perfil profissional ou um perfil profissional que complete as necessidades que a organização ela vem passando, quais as informações eu devo ter então para que eu consiga desenvolver um plano de carreira, um plano de carreira que vá fazer com que eu consiga inserir no mercado de trabalho, que vai fazer com que eu, dentro da empresa que eu estou, fazer com que eu cresça profissionalmente. Como eu devo organizar estas informações de maneira eficaz e altamente produtiva? Bem, para isso eu tenho aqui algumas etapas deste processo. E muitos indivíduos, eles acabam perdendo a oportunidade de progressão na carreira devido à falta de um projeto, de uma perspectiva de vida, devido ao fato de não conhecer quais são essas informações, devido ao fato de deixar de lado a organização dessas informações de forma que elas possam ajudar a conseguir atingir aquela meta que foi pré-estabelecida. Às vezes, nós demoramos muito em agir. Às vezes, deixamos as oportunidades passar à nossa frente porque temos aí uma pré-indisposição para nos qualificarmos, para buscarmos conhecimentos, para participarmos de cursos de especialização, treinamento, e isso acaba, no final das contas, nos permitindo, são esses aspectos que acabam nos permitindo uma facilidade de inserção no mercado de trabalho, de ser reconhecido e de ser percebido não só no ambiente de trabalho, mas fora dele também por outros profissionais. Então, quando a gente deixa de fazer isso, querendo ou não, nós acabamos minimizando as oportunidades de progressão na carreira. Bem, algumas indagações acabam surgindo neste processo de desenvolvimento do plano. Como, por exemplo, o que é preciso ter no plano de carreira? O que é preciso eu colocar no plano para desenvolver a minha carreira? Antes de mais nada, é importante deixar claro que desenvolver um plano de carreira requer paciência, disciplina, foco e determinação. Afinal, a carreira é algo com uma grande importância e merece toda a atenção do mundo, todo o cuidado ao longo da vida profissional. E se você não sabe desenvolver, você tem que pesquisar, você tem que procurar informações que vão te apoiar, que vão te auxiliar neste processo de desenvolvimento. Então, o plano de carreira, ele tem que estar pautado nos objetivos profissionais, que podem incluir, por exemplo, mudança de profissão ou de emprego, mudança de cidade, investimento financeiro em cursos e formação profissional, dentre outros fatores. O plano de carreira, ele leva um certo tempo para formar e para se tornar e para se concretizar verdadeiramente real. Ou seja, há um espaço de tempo entre começar a traçar o plano e as expectativas em relação à sua execução. Então, é importante destacar ainda que o tempo de cada plano é único para cada profissional. Aquele plano que eu desenvolvo para mim não pode ser considerado no mesmo tempo um plano desenvolvido para outro profissional. Então, afinal, o plano de carreira ele é pautado pelas ambições de cada profissional, de cada pessoa. E por isso ele pode e deve fazer para que isso alcance os seus objetivos. Então, o que esse profissional ele pode fazer para que ele consiga alcançar os seus objetivos? E às vezes aquele profissional ele é diferente do outro que está traçando
outro plano de carreira. Então não podemos dizer que o plano de carreira que eu estou desenvolvendo, ele vai servir, por exemplo, para o meu colega que também está querendo ingressar neste mercado de trabalho, não vai servir para ele, para que ele também tenha ali os mesmos sonhos, almeje ali os mesmos sucessos, as mesmas progressões que eu almejo, que eu tenho como objetivos e como eu tracei as metas e de que forma eu tracei as metas para atingi-lo. Então, diante disso, eu tenho alguns passos para que o meu plano de carreira seja um plano de carreira real, né, da vida real, aquilo que vai fazer com que realmente eu consiga atingir, né, os meus objetivos ali traçados e as metas que eu pré-estabeleci para isso. Por exemplo, quando eu falo em metas ou quando eu falo em objetivos, eu estou querendo dizer o seguinte: quando eu estabeleço uma meta e quando eu estabeleço objetivos. Exemplos disso é, por exemplo, a mudança de emprego é um objetivo, e aí essa mudança de emprego vem até quando? Quando é que eu tenho que trabalhar, desenvolver para conseguir mudar de emprego? Mudanças de carreira. Então, esse é o meu objetivo, mudar de carreira. Então, de que forma eu posso trabalhar, até que período eu consigo fazer com que eu mude de carreira? Conseguir uma promoção é um objetivo, então de que forma eu devo trabalhar para conseguir atingir a esse objetivo? E esse de que forma, em que período eu devo fazer, né? Qual é esse período temporal? Conseguir um aumento, de que forma eu posso trabalhar, desenvolver esse plano para conseguir este aumento? Em que período que eu consigo, né, supostamente isso? Trabalhar um tempo fora do país. Então, isso são exemplos de metas e exemplos de objetivos. Objetivos é aquilo que eu vou traçar para conseguir, e as metas é de que forma eu vou fazer isso em um determinado período de tempo. Então, você deve avaliar ali as suas habilidades e competências quando você quer traçar as metas, quando você quer traçar os seus objetivos. E para que se entenda o que significa desenvolvimento, né, e se dê início à elaboração de um plano de carreira verdadeiramente eficiente, é importante que você faça uma avaliação das suas competências, das suas habilidades, já que elas vão contribuir para o andamento deste processo, fazer com que este processo realmente ocorra. Então, qual é a habilidade que eu tenho? Quais são os conhecimentos que eu tenho? Qual é a minha atitude frente a isso que eu estou almejando? Se eu quero, por exemplo, mudar de carreira, o que eu tenho feito para isso? Qual conhecimento eu tenho? O que garante que realmente eu vou conseguir atingir esse objetivo, que é a mudança de carreira? Então é muito importante, antes de você desenvolver o plano de carreira, é você se autoconhecer, conhecer aí a si, as suas habilidades e as suas atitudes, porque são elas que vão, querendo ou não, dar direcionamento naquilo que você almeja, naquilo que você pretende fazer. Pensei nisso, sei quais são as minhas habilidades, sei quais são os meus conhecimentos, sei como eu devo me comportar, quais são essas minhas atitudes, então agora eu vou estabelecer, eu vou desenvolver o meu plano de carreira. E o primeiro passo para o desenvolvimento do plano de carreira é justamente sonhar com a sua carreira. O plano de carreira, ele começa com o seu sonho, pessoal. Sem sonho, não há plano, não é verdade? Então, o que você vai fazer em primeiro momento? Idealizar o seu futuro. Imaginar de que forma você gostaria de estar daqui a 10, 5, 20 anos. E a partir daí, desta imaginação, o que você tem que fazer? Planejar. Como? Você irá, aos poucos, organizar uma metodologia de planejamento. Se eu quero ser, por exemplo, aquele diretor naquela organização, o que eu tenho que fazer? Que curso eu tenho que fazer? Como eu tenho que me especializar? Quais são os conhecimentos necessários para isso? O que eu tenho que mudar? Quais as atitudes que eu tenho que fortalecer? Que habilidades ou quais habilidades eu devo também adquirir? Ou fazer com que elas se destaque ou se aponte de forma mais eficiente, eficaz e efetiva.
Então, o primeiro passo é justamente visualizar mentalmente o meu futuro, imaginar de que forma eu posso trabalhar para chegar aonde eu quero. Então, esse é o primeiro passo ao desenvolver o meu plano de carreira. Bem, após isso, o que eu vou fazer? Eu vou viajar no futuro. Já que eu já estou imaginando de que forma eu quero ou como eu quero chegar lá, então eu vou fazer o quê? Viajar no futuro. Eu vou almejar, eu vou tentar verificar de que forma eu posso trabalhar para que esta situação ela aconteça. Então eu vou imaginar, né, de alguma forma. E você? Imagine que você e um amigo se encontraram, por exemplo, no aeroporto, exatamente no dia 15/3 de 2022 ou 2023, enfim, estou pegando a data de hoje, 2023. E na hora do encontro, vocês não se viam há muito tempo, há muitos anos. Não tiveram tempo de contar tudo o que aconteceu na vida e propuseram mandar um ao outro por e-mail, né, por meio de um contato, o que havia ocorrido desde o último encontro, que foi lá, vamos supor, em 2000, no ano de 2000. Então hoje, quantos anos depois? 23 anos depois, você resolve então entrar em contato, compartilhar informações de como foi, né, a sua progressão até o dia que você está hoje e vice-versa. Então, ao escrever o e-mail com a data, né, lá de 15/3 de 2023, você colocará visualmente um pouco de seus sonhos, não é verdade? E dará início à elaboração do seu plano de carreira. Então, por favor, escreva o e-mail. O plano não vai funcionar se você não visualizar suas ideias. Não alegue para si mesmo a falta de tempo ou pense que você está tentando do seu maior patrimônio, né? Está tratando aí do seu maior patrimônio, que é a sua carreira. Então, não pense na falta de tempo, porque você é uma pessoa que quer crescer na carreira. Então, o que você vai fazer? Colocar coisas boas, não é? Ali vai escrever coisas boas no seu e-mail. Então, a partir daí, o que você vai fazer? Colocar suas metas pessoais e profissionais neste e-mail. E vai, então, com base nisso, né, colocando aí as novidades que você encontrou, vai contando essas novidades para o seu amigo e salvando esse arquivo, né, exclusivamente. Então, nós podemos dizer que esse é o segundo passo para isso. É você imaginar, é você desenvolver um plano de modo a visualizar sua ideia. Porque se você desenvolve um plano que não vai funcionar, você não visualiza suas ideias. Então, não alegue para si mesmo a falta de tempo. Faça isso. Pense que você está tratando de seu maior patrimônio, que é a sua carreira. Pense de que forma isso pode contribuir para esse crescimento seu pessoal e profissional. Então, visualizei ali, vislumbrei, né, a ideia de que vai ser o desenvolvimento aí, né, o meu futuro, para o meu futuro, de que forma eu posso ver e viajar neste embalo do meu futuro. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir o que isso vale. Então, o que seria esse descobrir, né, que é esse terceiro passo? Então, agora você tem um sonho visualizado, o sonho visível. Então, neste caso, você pode vir a tornar-se um projeto plano, porque você sonhou, você almejou e você consegue perceber esta visualização aqui, olha, na sua memória. Então, você acabou de testar sua capacidade de sonhar em algo em longo prazo. Então, quanto mais definido o sonho, maior a sua energia pessoal, né, para passar por fases complicadas, não é verdade? Por crises e por dificuldades. Então, a psicologia, ela diz que
Quem tem um sonho encara a vida com mais serenidade, não é verdade? Olha aqui, quem tem um sonho encara a vida com mais serenidade. E cada sacrifício, cada vitória significa mais um passo na direção da realização deste sonho. Então, vamos para a terceira etapa deste processo, que é esta autoanálise. Então, agora é necessário eu analisar se eu tenho competência para isso. Então, o que vai ser neste aspecto, né? No que você é reconhecido como uma coisa boa, ou seja, aquilo que é um conjunto de suas melhores habilidades. Em que você é bem reconhecido? Qual é o conjunto de suas melhores habilidades? As competências, elas existem quando é reconhecida no grupo, né, ao qual você pertence. Então, o que as pessoas veem em você de competências, de habilidades, de atitudes? Se for ao trabalho, se isso for relacionado ao trabalho, ela tem que ser percebida, né, e reconhecida pelos seus pares, pelos seus subordinados, né, pelos seus superiores, ou seja, aquelas pessoas, né, que estão ali em convívio com você. Então, a competência não é aquilo em que você se acha o bom, se acha o melhor, né? É o que nós temos de melhor e que isso seja referência e que seja reconhecimento por aqueles que estão no mesmo círculo, né, profissional que a gente esteja. Bem, então, né, como eu digo, né, a competência não é aquilo que você acha de bom, é o que os membros do seu grupo de referência, né, reconhecem no seu, em você, né, como sendo as suas competências essenciais. Bem, e para isso eu tenho que lidar com algumas situações, né, que vão fazer parte desta minha autoanálise. Como é que eu posso me autoanalisar? E neste aspecto, a primeira situação é justamente as competências em lidar com pessoas. Nesta minha autoanálise, como que é que eu lido com as pessoas? Eu tenho facilidade de me colocar no lugar do outro e procurar entendê-lo, que é o processo da empatia. Eu tenho a capacidade de fazer as pessoas confiarem em mim. Eu tenho facilidade em gerir conflitos. Eu consigo, então, num processo ali de considerações, de predisposição naquele ambiente, eu consigo conversar ali com o grupo e desfazer aquele conflito, principalmente se aquele conflito é negativo, aquele conflito que não vai gerar nenhuma produtividade para um ambiente de trabalho. Eu consigo conduzir uma negociação de forma que todos saiam ganhando, não só eu ou não só a parte interessada. Eu consigo facilitar ou eu consigo facilidade de ingressar em grupos de diferentes raças, diferentes culturas ou de níveis sociais. Eu consigo fazer isso? Ou eu sou aquela pessoa polêmica, aquela pessoa onde chega no ambiente de trabalho, todo mundo já torce a cara? Aquela pessoa em que sempre ela é polêmica, nunca ela contribui e ao mesmo tempo vive criticando aquele espaço onde ela está inserida. Ela vive fazendo com que aquele ambiente onde ela trabalha não seja um ambiente agradável. Então, como que eu lido com isso? Bem, após eu fazer essa autoanálise de como eu lido com as pessoas, eu também tenho que fazer, né, esta mesma autoanálise de como eu lido com as informações. Porque é importantíssimo eu também ter, né, um controle, eu ter aí uma habilidade de garimpar as informações que me são passadas para que eu possa repassar para o meu grupo, para que eu possa repassar para os meus superiores ou meus subordinados. Então, neste aspecto, eu sei ouvir e reproduzir e ler e sintetizar aquela informação que está sendo me repassada? Eu consigo ouvir, escrever
e depois apresentar a informação a um determinado público. Eu consigo ouvir e separar o que é importante do que aquilo que é urgente e do que não é importante. Eu consigo dar prioridades às informações quando elas me são repassadas. Eu consigo colocar as minhas ideias no papel. Eu consigo fazer isso ali no computador. Eu tenho uma ideia, então eu vou desenvolver, eu vou fazer de uma forma em que todos vão entender qual é essa minha ideia. Faço uma autoanálise destas competências que eu tenho, que é de lidar com informações. O terceiro passo são como que eu lido com não só com essas informações, mas com a tecnologia que está à minha disposição. Como que eu lido com isso? Eu sou avesso à tecnologia ou eu tenho essa tecnologia como uma ferramenta que vai me agregar valor, que vai contribuir com o desenvolvimento do meu trabalho? Então eu consigo lidar, né, com os hardwares, os softwares variados. Neste momento, por exemplo, de pandemia, muitos profissionais, eles acabaram saindo do mercado de trabalho. Assim como muitos outros observaram essa oportunidade e ingressaram no mercado de trabalho. Exemplo de profissionais que acabaram saindo do mercado de trabalho. Com essa questão da Covid, o que aconteceu? A maioria dos trabalhos passaram a ser remotos, não é verdade? E para esses trabalhos passarem a ser remotos, o profissional ali, ele precisava de um domínio da tecnologia. Ele precisava de um domínio dos softwares, não é? E dos hardwares também. E como que foi esse processo? Para muitos, esse processo foi tranquilo. Para outros, este processo foi desgastante e traumatizante. Muitos não tiveram essa predisposição de reaprender a aprender o uso da tecnologia. E com isso, não sentiram à vontade e acabaram neste processo não conseguindo acompanhar essas mudanças do ambiente que veio de forma repentina, sem prazo nada, né? Com um prazo passado para aprendizagem. E você, neste processo, como que você se vê? Você consegue ou você tem predisposição para aprender ou pré-indisposição? Então, como que você lida com essas tecnologias? A rapidez de integração com as novas tecnologias, tanto de gestão como de procedimentos de informação. Como que é essa sua competência nisso? Qual é esse seu posicionamento? Você consegue se manter atualizado e moderno? Você é flexível às mudanças? Ou você é um tipo de pessoa que não aceita essas mudanças, que não concordam, é daqueles que falam assim, sempre fiz assim, por que agora eu vou mudar? Após reconhecer, né, que a tecnologia, ela é importantíssima, ela é como se fosse a nossa aliada neste processo da progressão, né, é necessário que a gente também utilize de outros aspectos. Então, a competência em lidar com a tecnologia, ela vai medir a minha capacidade de ser e de se sentir mais atualizado, mais moderno. Porque se eu não tenho essa competência, a tradução, né, em relação a isso, é que eu sou avessa às mudanças, é que eu estou desatualizado a isso. Então, isso poderá direcionar a minha imagem profissional como sendo alguém aberto a essas mudanças, né, como sendo alguém que tem jogo de cintura e que trabalha de forma flexível, ou seja, adaptando-se sempre ao contexto em que está inserido. Bem, então o quarto passo é saber onde eu quero chegar. Então você agora vai ficar frente a frente com as decisões de onde irá aplicar estas competências. Então todas essas competências que eu listei aqui, de informação, né, de tecnologia, de mudanças, onde é que eu vou aplicar isso? O primeiro passo é justamente esse, eu saber onde é que eu vou aplicar tudo isso para
saber onde é que eu vou chegar com estas competências, com essas habilidades, com essas atitudes. Então, nessa autoanálise que eu faço, que ela é interna, eu preciso saber agora, com tudo isso que eu já conheço dessa minha autoanálise, onde é que eu quero chegar com todas essas informações que eu tenho sobre a minha pessoa. Então, você precisa, né, acreditar que o seu conjunto de competências, ele pode ser aplicado de forma a levá-lo a utilizar, né, de todas essas informações para a realização do seu sonho. Então, no momento da elaboração do plano, você deve fazer uma cuidadosa avaliação do seu trabalho atual. Pode ser que você esteja na empresa certa, mas na área errada, de acordo com essa autoanálise que você está fazendo de você. Esse onde chegar pode ser na sua empresa, porém em outra divisão ou em outro setor, como exemplo, eu trabalho em um determinado setor e eu quero almejar a posição de diretor geral. Então, olha, eu estou no setor, por exemplo, de produção, e eu vislumbro chegar na direção, né, na parte ou na gerência de produção, enfim, eu sou apenas um subordinado, eu tenho vários superiores, eu quero estar ali em algum nível a mais do que aquilo que eu estou hoje. Então, o importante é recolher todas as informações sobre a empresa, porque não adianta nada, eu quero crescer na empresa, mas eu não a conheço, não, então eu tenho que conhecer. Eu tenho que saber mais detalhadamente o que interessa para essa empresa, o que ela percebe, o que ela almeja nos seus colaboradores para que eles possam ter oportunidade de crescer neste ambiente. Eu tenho que conhecer a cultura organizacional, o negócio em que ela atua, os dirigentes, os acionistas, tudo isso tem que fazer parte da minha informação quando eu vou desenvolver o meu plano, por exemplo, de progressão de carreira. Então, eu vou ter também, para isso, como que eu vou saber? Eu posso consultar jornais, revistas de negócio, eu posso ler as entrevistas do presidente da empresa, né, e todas as notícias sobre a empresa, pegar aqueles jornaizinhos, né, que são distribuídos, ver no mural alguma informação que justamente esteja relacionado à empresa. Eu tenho que ver quais são essas redes de contato que a empresa utiliza e de que forma também eu posso fazer contato para fortalecer aí o meu interesse, né, galgar aí o que realmente eu desejo. Então, quando eu já estabeleço onde eu quero chegar, buscando todas as informações em relação à organização, então agora eu vou passar para o quinto passo, que é como atingir o meu sonho, de que forma eu posso fazer isso. Então, depois, né, de ter dito onde, nós vamos partir para o como fazer. Então, agora eu já sei onde eu quero chegar. Então, de que forma eu vou chegar lá? Como que eu vou atingir esse sonho? Que estratégia eu vou adotar, né, para mudar a área dentro da empresa que eu quero, né, atuar? Então, como é que eu vou fazer ou como eu vou distribuir os meus esforços, né, de estratégia, de marketing pessoal para conseguir, né, fazer com que eu consiga ser visível, visualizado pelas pessoas. Então, contudo, o marketing pessoal é o como é feito através das pessoas. Então, eu vou ter esse marketing pessoal como isso. Então, como eu vou fazer com que o meu sonho seja atingido? Que estratégia eu vou adotar para isso? Para mudar de área, para traçar caminhos para que eu consiga chegar neste processo? Bem, para isso, eu tenho que, em primeiro momento, né, fazer aí uma mediação entre os meus amigos, entre os meus conhecidos, entre os agentes de mercado, enfim, eu preciso criar uma rede de relacionamento, uma rede em que eu tenho contatos e que esses contatos vão saber quais são ali as minhas experiências, quais são as competências instaladas, aquelas competências de onde eu fiz o meu autoconhecimento para chegar. Então, o primeiro veículo para isso é
então a construção de um currículo. Então eu preciso colocar todas essas informações dentro de um currículo. As pessoas que vão ler este currículo e analisá-lo, elas devem perceber com clareza os objetivos que eu estou traçando para isso. Então, elas devem identificar de forma fácil as minhas competências, as minhas habilidades, as minhas atitudes, quais são os objetivos que eu tenho em relação àquela empresa ao qual eu estou entregando o meu currículo. Então, o que você deve fazer com essas informações e de que forma você vai organizar isso? Então, esse documento, ele precisa chegar à mão dessa organização. Ele precisa chegar à mão das pessoas que vão ter a possibilidade de me convidar, em primeiro momento, para uma conversa, né, que estejam interessadas no meu potencial. Então, esse currículo, ele é o direcionamento de onde eu quero chegar. São as informações que eu tenho dentro dele e que eu vou levar para algum lugar. Qual é esse lugar? Aquele lugar onde eu fiz uma autoanálise e é o lugar onde eu me encaixo, é o lugar onde eu quero estar. Então, o currículo é este primeiro passo. Bem, aqui nós temos uma dica muito importante, né? Porque quando conseguir uma entrevista, por exemplo, de seleção através, né, de conhecimento, o que você deve fazer? Levar esse currículo pessoalmente. Se for preciso, né, mantê-lo antecipado ou mandá-lo antecipadamente ou entregá-lo a um portador, escreva uma carta ali que sirva de capa, né, e de que seja ali a introdução do que vai ser entregue para esta pessoa. Então, uma carta curta, né, dizendo por que você interessou pela organização, qual é a sua competência mais significativa para aquela empresa, né, e mencione também as suas disponibilidades de horário, de data, né, para uma entrevista. Então, você tem que deixar isso bem claro para que a pessoa que vai pegar este seu currículo já tenha noção de que forma ele também pode organizar a vida dele para atender você. Então, faça uma carta para cada empresa. Então, numa empresa, você, vamos supor que nessa sua lista aí de onde você quer chegar, esteja mais de uma empresa. E você ainda não sabe, aquela que te der a oportunidade primeiro, você vai para ela. E aí você vai fazer uma carta colocando os mesmos dizeres, ou os dizer que você colocou em um, você vai copiar e colar e colocar em outro? Não, faça uma carta para cada empresa, porque cada empresa tem ali a sua cultura, não é verdade? Você não pesquisou sobre a empresa? Então aquela empresa ali, ela automaticamente ela vai ser diferente da outra empresa, a cultura delas são diferentes, as perspectivas em relação ao profissional são diferentes. Então você vai escrever quantas cartas forem necessárias àquelas pesquisas que você fez em relação à empresa ou às empresas que você está atuando. Então, o que deve ter na carta? Seria justamente, né, por que você interessa pela organização, qual a sua competência mais significativa para essa empresa, qual é a sua disponibilidade de horários. Então, você vai fazer essa carta de forma pontual e direcionada para cada empresa. Bem, então, você deve, né, cuidar desse plano e procurar fazer anualmente, isso é importantíssimo. Não espere uma crise, por exemplo, de demissão ou um acontecimento mais radical na empresa onde você está, né, para você desenvolver um projeto pela primeira vez. Já vai trabalhando a respeito disso e já vai imaginando, não é verdade? Porque às vezes a organização, ela nos dá sinais de que em algum momento pode ser que eu suba, que eu tenha uma progressão, e pode ser que em algum momento eu seja desvinculado da empresa. Então, eu já tenho que observar isso para eu não cair nessa de ter que fazer um plano às pressas, né, um plano de carreira aí às pressas, ou não fazer e tentar aí inserir num mercado que eu não estou almejando naquele momento. Então, como nós podemos, né, observar este conteúdo do plano de carreira, ele pode nos mostrar como é importante, não é verdade, a elaboração de um plano de carreira. Como é tão importante nós colocarmos as nossas expectativas, né, de vida no papel para que a gente possa almejar estas expectativas futuras. De como é importante nós fazermos a nossa autoanálise
para que a gente consiga entender quais são as nossas habilidades, quais são os nossos conhecimentos, quais são as nossas atitudes para inserir ou para mantermos no mercado de trabalho com progressão profissional. Então, a partir de agora, nós vamos falar a respeito destas características, a respeito destas competências, a respeito desta autoanálise, de que forma essa autoanálise ela contribui para a minha empregabilidade. É o que nós vamos ver a partir de agora. Pois bem, então qual será o significado correto da palavra empregabilidade? Nós podemos dizer que é sabido que existe um grande número de profissionais disponíveis no mercado de trabalho. E esses profissionais, eles não conseguem inserir com facilidade, por mais qualificado que eles sejam, para preencher determinadas vagas, né, de posição aí no mercado de trabalho. E o que isso impacta? Por que esses profissionais eles não conseguem inserir neste mercado de trabalho, sabendo-se que eles têm, né, aí qualificações para isso? Talvez a resposta ela esteja justamente na capacidade de adaptação deste profissional em relação ao novo mercado de trabalho. Nós podemos dizer que o mundo ele mudou. As pessoas elas não se prepararam para essa mudança tão repentina. E, por exemplo, neste aspecto, essas pessoas que não se prepararam para este processo, elas com certeza vão ter muito mais dificuldade de inserir neste mercado de trabalho. Por que o mundo mudou? Porque nós podemos dizer que com o ciclo de comportamento humano, esse ciclo, ele passou por várias mudanças. Hoje, aquilo que é um perfil exigido para que eu esteja neste mercado de trabalho, não foi o mesmo perfil exigido há tempos atrás. Então, o ciclo de comportamento humano, ele passou por essas diversas mudanças nos últimos 500 anos. Então, por exemplo, na época do Brasil colonial, a agricultura, ela imperava sendo que os traços mais fortes, né, de perfil aí para inserir no mercado de trabalho de um profissional é que ele soubesse o fazer, né, e justamente com um grau de inteligência mínimo possível. Então, somente a comunicação básica era o suficiente ali, até porque ele não tinha muito contato, ele não tinha ali muita, como é que eu posso dizer? Ele não tinha muitas oportunidades para desempenhar outras habilidades, para desempenhar outras necessidades, até porque ali naquele processo da agricultura, o que era necessário para ele era justamente ele saber fazer. Então, não lhe era exigido outras habilidades, outros conhecimentos. Bem, hoje, nós podemos dizer que, somado a esse saber fazer, né, então, esse profissional, ele precisa ter outros atributos para inserir nesse mercado de trabalho. Então, é necessário incluir a esse saber fazer o ter, o pensar, o agir, o de intuir, a inteligência de comunicação, de cálculos usados com frequência, entre outros aspectos. E não somente isso. Ele também tem que ter a inteligência de comunicação, ele tem que ter essa inteligência, vai contribuir, por exemplo, na avaliação global dele em relação ao campo que ele quer atuar. Então, ele precisa ter, além de tudo mais, além de todos esses aspectos, ele precisa de ter também estes atributos. Mas estes atributos ainda assim não são suficientes para que ele se insira neste mercado de trabalho. Hoje não basta apenas ele saber se comunicar em um idioma, né, ou em uma língua cotidiana, né, do cotidiano. Não é o suficiente ele saber fazer cálculos básicos. É necessário também ele ter habilidades. Quais são essas habilidades? De relações interpessoais, ele com as pessoas,
e intrapessoais, né, das pessoas também com ele. Como que é esse relacionamento? Então, ele precisa, além disso tudo, de ser uma pessoa intuitiva, entre outros aspectos, ter inteligência emocional, que hoje é muito exigido. E além destas qualificações, né, que são ali estritamente comportamentais, o profissional hoje mais qualificado, ele ainda precisa obter profundo conhecimento naquela área em que ele quer atuar. Além disso, ele precisa ter conhecimento sobre as outras áreas em que aquele campo de atuação dele influencia, né, ou está inserido neste processo. Ele deve também manter o seu diferencial competitivo. Então, o profissional de hoje, além disso tudo, ele precisa manter-se alinhado com estas mudanças que vêm ocorrendo no mercado de trabalho, com a globalização, com os processos e as tecnologias mais recentes, que, querendo ou não, acaba aumentando essa possibilidade dele inserir ou dele crescer dentro da corporação. E é possível ainda, dentro disso, oportunidades de novos empregos ou de cargos, né, superiores em relação a este processo. Então, nós podemos dizer que este novo conhecimento é o que vai fazer com que este indivíduo, com que este profissional, ele tenha um acesso livre ao mercado de trabalho, fazendo com que ele consiga tanto sair quanto entrar neste mercado de trabalho. E quando eu falo disso, desses agregados, desses atributos deste profissional, das competências, das habilidades ou dos conhecimentos e atitudes, significa dizer que ele tem preparo para isso, para entrar com facilidade neste ambiente. E quando eu falo disso, eu estou falando de empregabilidade. Então, empregabilidade é a capacidade deste indivíduo em manter-se ou reinserir-se no mercado de trabalho, denotando a necessidade de o mesmo agrupar um conjunto de ingredientes que torne capaz de competir com todas aquelas outras pessoas que estão disputando, que estão lutando por esse mesmo emprego. Assim também nós podemos dizer, né, que empregabilidade é a habilidade relacionada aos seus comportamentos em relação a essa relação interpessoal, né, sintética, essa relação intuitiva. Nós podemos dizer também que a empregabilidade está relacionada a este conhecimento profundo, igual nós falamos, né, que ele precisa ter conhecimento profundo e conhecimento da área que o cerca. Ele sempre deve manter-se alinhado a essas mudanças, de modo com que as alterações que vão ocorrendo neste ambiente, que ele esteja condições de acompanhar essas alterações. Bem, e dentro deste processo, nós temos que entender que nós somos eternos aprendizes. Nunca devemos parar de adquirir novos conhecimentos para manter-nos competitivos, independentemente da idade. Então, hoje, estudos comprovam que uma pessoa com uma certa idade, ela tem mais responsabilidade, mais propensão, né, a ser responsável pelas atividades que ela desempenha ali na organização, porque ela também é responsável por outras pessoas. Já tem estudos que falam, por exemplo, que as pessoas mais novas, que os jovens, têm muito mais possibilidade de ter flexibilidade, de se adaptar às mudanças do mercado de forma mais tranquila do que uma pessoa mais velha, que carrega consigo ali algumas tradições, alguns hábitos que ao longo do tempo já foram fortificados ali no seu comportamento, na sua forma de agir. Bem, e quando nós falamos de todos esses atributos, de todos esses conhecimentos, de todas essas competências, habilidades e atitudes, então como que eu posso fazer, né? Como que eu posso saber qual é o grau de qualificação que eu possuo para entrar neste mercado de trabalho? Será que eu sou empregável? Será que com o conhecimento que eu tenho, com as habilidades que eu tenho, com as minhas atitudes, eu vou conseguir inserir neste mercado de trabalho? Eu vou ser uma pessoa que é empregável? Bem,
Então, esse grau, né, de qualificação que as pessoas possuem, elas estão relacionadas, por exemplo, até que ponto, né, aquelas competências atuais e futuras, elas são necessárias para o posicionamento dentro da organização. E aí eu preciso indagar, né, se eu estou preparado, por exemplo, para crescer profissionalmente. Eu tenho essas competências que a organização ela exige? E se eu não tiver essas competências? Né? De que forma eu posso fazer isso? E no caso de acontecer um downsizing, né, na empresa, será que eu consigo me recolocar facilmente? Então, esse downsizing seria o quê? Seria o achatamento de estrutura. Seria fazer com que uma estrutura, por exemplo, que tenha 3 departamentos, em cada departamento eu tenha 5 ou 2 colaboradores, que esse departamento ele seja recolocado, ele seja remodulado e de 3 departamentos passa a ser um departamento. Então, se eu tenho 3 departamentos, com cada departamento, vamos supor aí que eu tenha 2 funcionários em cada departamento, 2, 4, 6. E quando eu falo desse processo, eu estou falando do enxugamento, né, da questão de remodelagem da organização. E aí esses 3 departamentos passam a ser um único departamento. Então, em um único departamento, é necessário eu ter 6 funcionários? Não. Quando é assim, o que a organização faz? Ela corta, ela manda embora, ela demite pessoas. E quando isso acontece, vamos supor que isso aconteceu comigo. E aí, eu vou conseguir, com as minhas habilidades, com os meus conhecimentos, eu vou conseguir inserir novamente no mercado de trabalho? Como que seria este processo? Então, as empresas, elas aumentam neste aspecto as exigências de formação por parte dos profissionais ocupantes em cargo ou em qualquer posição hierárquica e, consequentemente, as atividades passam a exigir mais conhecimento. E será que eu tenho capacidade para esse aprendizado? Será que eu já tenho esses conhecimentos já formados? Será que eu consigo? E de que forma eu posso fazer para buscar esses conhecimentos? Então, neste aspecto, é exigido, por exemplo, a qualidade de uma oratória, de saber, de sabedoria para ouvir, né? Contribui muito para a continuidade e a convivência na comunidade corporativa. Então, esse é um diferencial que as pessoas elas devem buscar ter. Então, se essas pessoas elas têm alguns atributos que são exigidos pela organização, que são atributos, né, exigidos pelo profissional, e isso automaticamente é um passo para que eu consiga permanecer neste mercado ou até mesmo inserir em um outro mercado. Então, a associação de qualidades comportamentais, de inteligência, de liderança, né, natural e de trabalho em equipe, elas podem criar uma curva ascendente, ou seja, um crescimento, né, em sua carreira, porque essas estão ligadas justamente aos resultados positivos, né, que a organização almeja. Então, na aula passada, nessas aulas passadas, nós já trabalhamos essa questão de você ter esse jogo de cintura, de você ser humilde, de você ser transparente, não é? Isso tudo vai influenciar no seu comportamento, vai influenciar na sua atitude. E isso vai ser um fator de desenvolvimento no seu ambiente de trabalho, vai ser um fator de diferencial competitivo, fazendo com que você possa permanecer ou não neste ambiente de trabalho. Então, para manter a empregabilidade, as empresas elas valorizam mais aqueles profissionais que associam, né, o comportamento, a estratégia e o hands-on, que é essa mão na massa, assim também o saber fazer, e não só apenas buscar ter a percepção de que devem mudar. Então, essa associação desses comportamentos, eles são importantíssimos, né, para que a organização ela possa te olhar de forma diferente, para que a organização ela possa te perceber dentro desta evolução. Então, se nós olharmos para o futuro, nós podemos afirmar, por exemplo, que todos os profissionais eles terão mais de um emprego neste processo de mudanças, né, do ambiente. Então,
E isso, elas serão analisadas por várias vezes. Um exemplo disso, eu trabalho em mais de uma instituição. Então, se nós formos olhar aí para o futuro, é a tendência das pessoas buscarem otimizar o seu tempo de forma mais proveitosa. Podemos dizer também que as carreiras vitalícias, elas serão extremamente raras, porque o mercado muda, as competências mudam, os nossos sonhos também mudam. Então, aquilo que antes nós almejávamos ficar 5, 10, 15 anos em uma empresa, isso já não é mais possível. Os profissionais serão remunerados por suas responsabilidades e competências e não mais por hierarquias, né, verticalizadas. E aí, quando eu falo de hierarquia verticalizada, eu estou falando, né, dos superiores e os subordinados. E também as nossas carreiras, elas estarão banalizadas ou balizadas em criar novas habilidades e formas de trabalhar. Isto significa empreender. Então, hoje nós temos que ser criativos neste processo. Pois bem, então nós aprendemos neste processo que as habilidades comportamentais importantes para ingressar ou permanecer em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, elas mudam. Elas vão sendo exigidas com o passar do tempo, dependendo da situação, dependendo do contexto de mudanças. E para qualquer profissional, é necessário um conhecimento profundo sobre o segmento de mercado da empresa, já que ele quer, né, almejar novas posições dentro da organização. Ele precisa conhecer a cultura da organização, ele precisa conhecer qual é o serviço, qual é o negócio que essa organização ela desenvolve, ela trabalha. Então você precisa também de estar atualizado permanentemente. Então agora nós vamos passar, né, para esta atualização, para você permanecer neste mercado de trabalho, para que você tenha esse acesso fácil, seja empregável. E agora, como que esse mercado de trabalho, ele recebe as suas competências, ele recebe o seu conhecimento, as suas habilidades e as suas atitudes neste processo. Para isso, vamos entender um pouquinho o que seria esse mercado de trabalho? Nós podemos dizer que o mercado de trabalho, ele é um conceito que reúne aqueles que oferecem vagas de emprego e aqueles que buscam por tais oportunidades. Então, o mercado de trabalho, ele abrange interações existentes, né, entre empregadores e mão de obra. E é neste mercado de trabalho que as pessoas lutam para ter ali uma oportunidade. Então, que as pessoas com suas competências, com suas habilidades e suas atitudes, para que elas possam ter fácil acesso. O IBGE, ele mostra que, embora 15,3% dos brasileiros tenham um ensino superior completo, segundo os dados do IBGE, esse percentual lá no ano de 2000 e no ano de 2010 era pouquíssimo. Ainda assim, precisamos melhorar, não é verdade, essa progressão. E qual é essa relação entre o total de contratações e demissões? Então, eu tenho pessoas com capacidades, eu tenho pessoas com conhecimentos e atitudes, e como que eu faço quando uma organização ela resolve fazer esse enxugamento de setores? Nós podemos dizer que quando os desligamentos eles são numerosos, eles são mais numerosos, significa dizer que existem menos oportunidades existentes no mercado de trabalho. E essa menos oportunidade é necessária que eu tenha, então, o meu diferencial competitivo para manter-me neste mercado de trabalho. Não quero ser, por exemplo, um número dentro deste processo de oportunidade que está sendo desvinculada. Para isso, eu preciso me especializar, eu preciso me qualificar, eu preciso buscar conhecimento e informações dependendo da área que eu quero atuar. E dentro de mercado de trabalho, quais são esses tipos de mercado? Quais são essas áreas de mercado? Então, essas áreas elas costumam ser divididas em 3 setores, que é o setor primário, setor secundário e setor terciário. Vamos entender um pouquinho sobre cada um desses setores? Bem, no caso do setor primário,
eu tenho aqui, né, aquele setor que trabalha com produtos primários, que é a exploração de recursos naturais, a extração de matéria-prima, o cultivo, a colheita de alimentos e a criação de animais. Então, seria uma atividade voltada expressamente para a questão da pesca e do extrativismo vegetal. Já neste setor, nós temos aqui agricultura de larga escala. Então, a profissão nesse setor, elas são todas aquelas que envolvem o profissional, né, que vai trabalhar na área de extração, na colheita de produtos e na logística da cadeia, né, na cadeia produtiva. Então, o que seria essa cadeia produtiva? A cadeia produtiva é aquela em que faz um elo entre todos as etapas do processo de produção do agronegócio, onde eu tenho ali o produtor, onde eu tenho o centro de distribuição, que é aquilo que o produtor produz e leva para esse centro. Dentro deste centro é realizado um processamento, né, que seria a transformação daquela matéria-prima, e esse centro ele vai distribuir, seja para o varejo, seja para o atacado, até chegar ali às mãos do consumidor. Bem, e já no setor secundário? O setor secundário é o setor chamado também como indústria da transformação. Então, lá o setor primário produz aquela matéria-prima e leva para esse setor secundário. É aqui que essa matéria-prima ela sofre, né, um processo de transformação. Então, é aqui que surgem os bens, né, ou surgem aí os produtos relacionados a essa transformação. Nesse setor, nós temos exemplos como automobilística, as máquinas, tudo faz parte desse setor das indústrias, né, que é o setor secundário. A construção civil, as indústrias de tecnologia, todas elas estão relacionadas ao setor secundário. Já no setor terciário, é aquele representado pelos serviços, pelo comércio, né, que corresponde aí uma grande parcela no PIB brasileiro. O dinheiro se faz, né, a partir, né, desta junção da experiência, das habilidades ali do trabalhador no desempenho das suas atividades. Então, né, no setor terciário, o comércio ele consegue formar ali o lucro, a lucratividade com as habilidades e os conhecimentos que são recebidos pelos profissionais que atuam nessas organizações. Nesse setor, nós temos aqui, olha, a administração pública é um exemplo, né, de terceiro setor, o turismo, a saúde, os bares e restaurantes, os games, os contadores, os advogados, as imobiliárias, todos esses exemplos são exemplos que nós encontramos no setor terciário. Então, com uma situação caótica, por exemplo, na saúde pública durante a pandemia, muitas dessas empresas que implementaram dentro de todos esses setores, que implementaram um modelo de trabalho remoto, e o modelo de trabalho remoto, muitas das vezes, ele foi possível ser implementado dentro do setor de prestação de serviços, né? No caso desses setores. Mas outras empresas, elas não puderam ter esse mesmo modelo de trabalho remoto, porque elas precisavam ali de ter aquele contato com o consumidor final. Muitas, claro que aproveitaram dessa oportunidade para entrega de pedidos, não é verdade? Hoje nós temos aí dentro deste processo, nós temos muitas empresas que hoje você telefona e elas te entregam aquele produto, aquele serviço. Porém, muitos dos produtos, eles precisam de ser testados, eles precisam de ser visíveis. E a partir daí, não tem como fazer esse trabalho de forma remota. E isso tudo veio nesta questão, né, da pandemia, da Covid-19, que fez com que o mercado de trabalho mudasse de forma gritante, né, de forma urgente, e com isso os profissionais também tiveram que acompanhar essa mudança. Então, muitos profissionais, eles foram retirados deste mercado de trabalho, muitos outros foram realocados e foram reaproveitados. E como que acontece isso hoje?
como que é essa retomada de oportunidade daqueles profissionais que hoje eles querem inserir neste mercado de trabalho, mas não mais de forma remota. Então, a retomada de profissionais para este mercado, ela vem de forma que alguns diferenciais competitivos passam a ser exigências no perfil profissional. E como nós falamos, né, a tecnologia é um desse diferencial competitivo. Além da tecnologia, nós temos outras situações, como por exemplo, é exigido hoje ao profissional um perfil de comunicação. Então, para que ele tenha acesso a essa retomada ao mercado de trabalho, ele precisa de ter uma boa comunicação. O que é isso? Ele fazer ser entendido, durante uma conversa ou um debate, por exemplo, que ele discuta e defina o que pode ser tirado de proveitoso, que ele não fale apenas, né, que ele também comunique-se, que ele use vocábulos acessíveis às pessoas que estão ali à sua volta. Isso é uma forma de comunicar, é uma habilidade que é exigida a esse profissional. Ele sempre deve estar lembrando, né, de que para ser um bom orador é preciso ele primeiro ser, um bom ouvinte. Ele deve colocar ênfase nas palavras que ele considera importante e falar com entusiasmo, fazer com que as pessoas elas sejam dinamizadas, né, e não ali cultivem um ambiente ruim, né, dentro do ambiente de trabalho. Esse profissional também é exigido que ele tenha um perfil de iniciativa. Ele não pode esperar que as oportunidades apareçam, ele tem que correr atrás. Ele não pode se limitar, por exemplo, à contramão, não é? Ele tem que buscar, a partir dos seus interesses, ele tem que buscar novos horizontes. Ele tem que correr também atrás de suas melhores tomadas de decisão. Ele sempre tem que estar antenado neste processo. Ele tem que fazer com que o seu trabalho ele seja um trabalho conceituado, porque isso vai lhe trazer muitos benefícios. Além disso, ele tem que ser um profissional comprometido com o horário. Então, ele deve procurar se precaver em relação ao trânsito ou a qualquer outro imprevisto que lhe causar atraso, e quando isso acontecer, ele precisa comunicar com antecedência. Ele precisa, por exemplo, cumprir seus horários, né, e fazer com que isso lhe discipline e se autodiscipline. Então, isso é importantíssimo neste processo. Ele deve ter cumprimento dos prazos, aquilo que ele prometeu, ele tem que cumprir. Se ele perceber que ele não consegue cumprir, ele deve comunicar. Ele só deve se comprometer com aquilo que ele realmente consegue, né? Aquilo que está a seu alcance. Muitas das vezes a gente tem essa mania, né, de pegar, abraçar tudo, e no final das contas esse tudo já está na hora de ser entregue e você não tem essa possibilidade de entregar. Então, ele não pode atrasar, né, naquilo que ele desenvolve no seu dia a dia, e sempre ele tem que estar entrando em contato com ali com quem vai receber deste produto ou deste serviço, se caso houver algum imprevisto. Ele deve procurar oportunidades sempre, né, como um exemplo para os demais colegas. Ele tem que estar ali atentos quanto a isso. Outro perfil é o relacionamento, né, com as pessoas e entre setores. Ele deve valorizar o trabalho em equipe, ele deve procurar sempre incentivar os colegas, né, mostrar sua segurança naquilo que ele faz. Ele deve medir, né, as palavras, ele deve ter cuidado com o que ele fala, né, com os comentários, com as críticas que ele fala ali naquele ambiente. Então, tudo isso está relacionado ao seu relacionamento interpessoal. Além disso, ele deve resolver determinados problemas, né, esquecendo aquela questão de desavença, ou não lembrando, por exemplo, que ele lá atrás ele participou de algum processo e que gerou esse conflito e que agora ele traz isso para dentro da discussão. Então, águas passadas, não é verdade? Ele tem que manter esse equilíbrio no ambiente de trabalho. Então, ele tem que tratar também todas as pessoas de forma igual, né, de forma humanitária. Bem,
Dito tudo isso, nós podemos, né, perceber dentro deste processo do mercado de trabalho qual é o perfil hoje exigido pelas organizações. Percebemos também, né, dentro deste processo, de que existe alguns estabelecimentos que vai fazer com que nós permaneçamos neste mercado, como por exemplo aquelas relações construtivas, que é eu para com as pessoas e as pessoas para comigo. É eu respeitar as pessoas, ter essa sabedoria, né, de saber falar, de saber ouvir, né, de buscar todo esse entendimento. Então não basta apenas falar e transmitir, por exemplo, mensagens. E isso ficou bastante evidente, não é verdade, aqui nesta videoaula, que nós temos que ter entusiasmo e iniciativa, ou a visão de oportunidade, de cumprimento de prazos, né? Tudo isso faça parte da formação do nosso perfil profissional e que esse perfil profissional é o que está sendo exigido atualmente no ambiente, né, de trabalho, para que eu permaneça ou para que eu seja uma pessoa empregável. Pois bem, então estas são as referências desta videoaula, em que elas foram consultadas e foram a partir delas que foram desenvolvidos este conteúdo, tá? E na próxima aula, na próxima videoaula, que é a videoaula da quarta semana do módulo 1, que é a última videoaula deste módulo, nós vamos falar a respeito da liderança e motivação, da comunicação, da administração de tempo e do comportamento organizacional, a partir da perspectiva de aprender a aprender. No mais é isso. Tenham todos um bom estudo e até a próxima. Beijo no coração de vocês.